Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao canal e muito obrigado por estarem aqui. Antes de começarmos, lembrem-se de tirar um minutinho para se inscrever no Substack ou no Patreon. Vocês encontrarão mais conteúdo nessas duas plataformas e eu tenho vários projetos realmente empolgantes sendo lançados por lá muito em breve. Então fiquem ligados. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, pode ter feito um dos discursos mais honestos já ouvidos no Fórum Econômico Mundial, em Davos. E isso por si só mostra o quanto o mundo realmente mudou. Em uma linguagem incomumente direta, Carney não apenas sugeriu que a chamada ordem internacional baseada em regras está sob pressão. Ele disse que ela efetivamente entrou em colapso. Não apenas enfraqueceu, não está evoluindo, não está se transformando, ele entrou em colapso. E nós estamos, em suas palavras, no meio de uma ruptura, não de uma transição. É exatamente nisso que quero me concentrar neste vídeo, a distinção entre uma ruptura e uma transição. Uma transição, é claro, implica continuidade, implica ajuste e algum tipo de reparo, como um retorno à norma. Mas uma ruptura significa algo que já se quebrou além da possibilidade de restauração. Não há como voltar atrás, e é exatamente aí que estamos hoje. Vindo do líder de um país há muito considerado um dos aliados mais leais de Washington, um dos estados mais alinhados de todo o mundo, isso não foi uma frase dita ao acaso. Foi uma admissão de que a história que os governos ocidentais nos contaram por décadas sobre regras compartilhadas, construção da democracia, normas previsíveis e segurança coletiva já não descreve a realidade. E, na verdade, essa realidade nunca existiu. Nunca existiu. Era um mundo imaginário no qual fomos condicionados a acreditar. O discurso de Carney retirou esse verniz diplomático, por assim dizer. Ele argumentou que a própria integração econômica foi transformada em arma pelas grandes potências e, mais especificamente, pelos Estados Unidos. Mas, é claro, ele não quis citar nomes. Medidas protecionistas, como tarifas e sanções, deixaram de ser ferramentas defensivas. Na verdade, nunca foram, mas era assim que eram descritas. E então ele diz que esses agora são instrumentos de punição. As sanções, é claro, tornaram-se características permanentes em vez de medidas temporárias. As sanções, na verdade, se transformaram em punição coletiva, porque, como sabemos muito bem, elas têm como alvo os civis para desestabilizar nações, para derrubar regimes não alinhados. E não precisamos ir muito longe para encontrar vários exemplos disso. Aliás, tem um artigo inteiro sobre esse assunto no meu Substack e no meu Patreon, caso você tenha interesse em entender melhor como funcionam as sanções. Nesse artigo também menciono um estudo acadêmico recente que mostra que as sanções impostas pelo Ocidente, na verdade, levaram à morte de milhões de pessoas no Sul global. Então, não deixe de conferir. Vou colocar o link na descrição abaixo. Agora, Carney disse que as cadeias de suprimentos são frágeis. E, claro, são frágeis por design, não por acidente. E que os sistemas financeiros são rotineiramente usados como alavanca. Em outras palavras, a globalização não trouxe realmente neutralidade ou estabilidade. Ela trouxe vulnerabilidade, que serve às nações mais fortes, enquanto explora o restante. O sistema estabelecido após a Segunda Guerra Mundial, em outras palavras, já não funciona como pretendido. Carney, no entanto, levou o argumento ainda mais longe, o que achei fascinante. Citando o presidente da Finlândia, ele defendeu o que chamou de realismo baseado em valores. Ele disse que as potências médias precisam construir resiliência juntas ou serão subordinadas. E então veio a frase que já foi usada muitas vezes antes. Carney disse: "Se não estamos à mesa, estamos no cardápio." Agora, é claro, o Canadá tem estado à mesa há décadas. E assim, agora que as mesas se viraram, o Canadá está abordando isso de uma forma completamente diferente. Há um certo nível de hipocrisia aqui também.
precisamos admitir. Mas para grande parte do Sul global, isso não foi uma revelação, nem uma novidade. Já foi dito em contextos ligeiramente diferentes, muitas vezes antes, por líderes da Aliança dos BRICS e outros que apontaram que a chamada ordem baseada em regras nunca foi universal. O direito internacional era aplicado rigorosamente contra adversários, contra pessoas e estados que não estavam alinhados. People and states that were not aligned. It was enforced selectively against rivals. Ela foi aplicada seletivamente contra rivais e simplesmente ignorada quando os Estados Unidos ou seus aliados ultrapassavam linhas vermelhas. Não precisamos ir muito longe para encontrar inúmeros exemplos disso. Pense na Iugoslávia, no Iraque, na Líbia, na Ucrânia, em Gaza e a lista continua. A erosão dessa ordem foi o resultado previsível de décadas dessa aplicação extremamente seletiva de leis e regras. Agora, talvez você se lembre de que um senador norte-americano em exercício, aquele que nunca encontrou uma guerra de que não gostasse, Lindsey Graham, disse que o direito internacional não foi criado para os Estados Unidos em primeiro lugar e que também não foi criado para Israel ou seus aliados. Ele disse que o direito internacional foi criado para o resto do mundo. A lei internacional não se aplica a Israel, aos Estados Unidos, à França, à Alemanha ou à Grã-Bretanha, porque ela não foi concebida para nos alcançar. O que ouvimos Carney dizer abertamente em Davos na semana passada foi algo que os líderes ocidentais há muito evitavam discutir. Ele reconheceu que o problema não é uma crise temporária, mas uma falha estrutural. A ironia, é claro, é impossível de ignorar. O Canadá e a Europa estão apenas agora enfrentando a fragilidade de normas que antes consideravam permanentes, as mesmas normas que historicamente os beneficiaram. E estão fazendo isso justamente porque essas normas já não os protegem. Antes, estavam à mesa. Agora lutam desesperadamente para não acabar no cardápio. Diante de uma coerção econômica aberta, as potências médias ocidentais estão descobrindo o que realmente significa a dependência, o quão profunda é a humilhação e como é passar de vassalos satisfeitos a escravos miseráveis, para usar as palavras do primeiro-ministro belga. Mas agora, tantas linhas vermelhas estão sendo cruzadas que você precisa escolher entre o seu autorrespeito e a submissão. Ser um vassalo feliz é uma coisa, ser um escravo miserável é outra. Se você recuar agora, vai perder a sua dignidade. E isso provavelmente é a coisa mais preciosa que se pode ter em uma democracia. É a sua dignidade. A postura de Washington em relação ao Canadá e à Europa se assemelha cada vez mais à forma como o Ocidente historicamente tratou as nações em desenvolvimento e aquelas que classificou como adversárias. A diferença é que, desta vez, tarifas, coerção e até mesmo retórica de anexação, por exemplo, a Groenlândia, estão voltadas para dentro, contra antigos ou atuais aliados, dependendo de como se queira ver. Assim, Trump não espera nem precisa de alinhamento desses estados. O que realmente se exige é uma obediência silenciosa. E uma vez que se perde a soberania, o que mais se pode realmente pedir? Além disso, é preciso reconhecer que há um certo grau de fraqueza, e eu diria um declínio considerável, que se pode observar na situação. Por meio de sua postura agressiva, repetidas vezes em relação a diversos atores internacionais, e por meio de sua ultraviolência, por exemplo, ataques a nações soberanas, há esse ator que tenta desesperadamente se agarrar aos restos de seu poder. E à medida que ele escapa por entre seus dedos, quanto mais desesperado o ator se torna, mais brutais são suas ações. Mas também, mais motivado o Sul global fica para reafirmar sua voz e formar um novo mundo. Embora a aliança dos BRICS enfrente muitos obstáculos, sua premissa e fundação baseadas na igualdade, na soberania e no desenvolvimento econômico mutuamente benéfico, na verdade oferecem um forte contrapeso à brutalidade, à violência e à postura agressiva do principal detentor de poder no moribundo mundo unipolar.
O que o discurso de Carney sinalizou, em última análise, é que a ordem internacional, baseada em regras, fracassou, finalmente sendo reconhecida pelo que realmente era, dependente de poder e violência. E agora cabe aos novos centros de poder, às potências médias e aos mercados emergentes navegar por esse mundo em transformação. Quais são seus pensamentos sobre o discurso do primeiro-ministro Carney? Você pode encontrar a versão completa dele no meu Telegram. Aliás, se tiver interesse. Se ainda não ouviu, dê uma conferida. Vale muito a pena. Deixe um comentário abaixo, eu adoraria saber o que você pensa sobre isso. Muito obrigado por assistir. Lembre-se de apoiar meu trabalho, se quiser. Você pode fazer isso aqui no YouTube e também no Substack e no Patreon. Muito obrigado a cada um de vocês que se tornou assinante pago. Eu realmente aprecio. Aproveite o resto do seu dia e espero vê-lo aqui amanhã. Cuide-se. I certainly look forward to seeing you here tomorrow. Take care.